Enfim, vamos falar então a fé de uma mãe? Vamos falar de a fé de uma mãe. Versículo 21 do capítulo 15 de Mateus, diz aí: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Pode tomar assento, irmãos, no nome de Jesus. Amados, passado um tempo depois do nosso nascimento, a gente tem um carinho muito especial com a pessoa que nos deu a luz, que nos trouxe esse mundo. E temos uma afinidade desde o ventre, quando recebemos carinho, recebemos alimento, recebemos aconchego. E depois, nos primeiros passos, recebemos o cuidado, porque se o bebê ficar sem o cuidado, ele morre. Aonde que limpa as fraldas, aonde que dá o leite materno, aonde que dá o carinho e atenção nas madrugadas, que nenhum de nós lembramos, mas está na memória de um pai ou de uma mãe, especialmente hoje da mãe, quando está com febre, vai lá ver, quando ainda não sabe falar e sente alguma dor e não sabe se expressar, e as mães estão ali, minando para lá e para cá, quando está com dor de barriga os primeiros meses e vai tendo aquelas cólicas, enfim, o cuidado de mãe que é diurno e noturno, que mãe é 24 horas, não é só um dia. Mãe é mãe até o final. Ainda que quando a pessoa casa, sai, vai ter a sua família, a mãe continua sendo mãe. Jamais deixe de ser mãe. Mas aí, eu pensando, Senhor, o que eu vou trazer para as mães, conforme foi cantado, Mãe Maravilha. Ô Senhor, a mãe que é mãe de verdade é uma maravilha de Deus para os filhos. Então essa história é uma história de fé, uma história de perseverança, uma história de humildade, uma história de uma mãe que tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você vê uma mãe clamando por um filho ou por uma filha que está endemoniado, é uma coisa horrível, porque ela não pode levar para o médico, porque o médico não expulsa demônio. Ela não pode levar para outra pessoa, a não ser para um pastor, para alguém de Deus, um homem de Deus que pode orar. Os olhos da mãe ficam em desespero. Pastor, se o senhor pode fazer, ajuda-me. E aqui essa mulher, ela estava na região de Tiro e de Sidom. Não tinha contato, porque esse povo era um povo gentil. E para te dizer a verdade, esse povo aqui era da terra de Jezabel. Então, para o povo judeu, para esse povo não tem nada. Não tem misericórdia, não tem graça, não tem solução. Então, aproveite que você está com a Bíblia aberta e vamos seguir aí para a gente tirar algumas lições dessa mãe maravilha, dessa mãe supermãe.
dessa mãe que verdadeiramente é mãe. Palavra tão pequena, mas cheia de significado. Palavra tão pequena, mas cheia de valor, ternura, compaixão, sinceridade, amor. A primeira lição que podemos tirar dessa passagem para a nossa vida, sendo pai, sendo filho e sendo mãe, é que essa mãe tinha um problema e amava sua filha. Olha aí, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, ela não tem nome, ela só é identificada da região que ela saiu, que saíra daquelas cercanias clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela, como gentia, ela não tinha direito a clamar esse nome, esse título do Senhor, porque filho de Davi era o rei de Israel, era um título de Cristo, que era o Messias, mas ela entendeu de alguma forma que quando o Messias estivesse na terra, ele curaria os leprosos, ele libertaria os cativos, ele daria vista aos cegos, ele faria paralítico andar, ele pregaria o ano aceitável do Senhor, aos quebrantados de corações seriam restaurados, aos cativos seriam libertos, e aos endemoniados seriam transformados, libertos daquela possessão. Mãe, quem você ama? Já vimos aqui a irmã Gleice, mãe de 7. Que coração é esse, né? Que comporta 7 pessoas ali, que dá carinho, que atende, que é psicóloga, que é conselheira e que é exemplo. Ser mãe não é fácil. E é interessante que não vem uma cartilha, o manual de mãe. O manual de mãe é seguir o exemplo da sua mãe. Você tem um exemplo, você tem um modelo, você tem uma guia a seguir, porque plantaram isso em você, imprimiram isso, essa marca da perseverança, essa marca do amor. Mas quem você ama? Porque essa mulher, amando essa filha, ela saiu para um país que não era o seu, foi conhecer um homem que ela não conhecia, porque Jesus não era dali. Qual é o seu problema? O que te angustia? O que tira a sua paz? O que deixa você sem palavras? Porque quer cortar o coração de uma mãe é ver um filho sofrendo. Pergunte a uma mãe que tem um filho na delinquência, nas drogas, e tu verá ela falar com lágrimas, tu verá ela falar com soluços, tu verá ela falar intercalando, fala com lágrimas, atropelando. Você verá ela colocar o coração naquelas palavras e dizendo: você pode me ajudar? Ajuda-me, porque eu já fiz de tudo. O meu filho, e sempre para a mãe, o filho é bom. Meu filho é bom. O meu filho é bom. É porque você não conhece ele está aí envolvido nessa situação, envolvido com essa patota, mas aí a patota também é filho de outras mães. E aí? Vocês estão me entendendo? Ela tinha ouvido falar de Jesus, ela tinha ouvido falar do poder de Jesus e do amor de Jesus. Isso está em Marcos capítulo 7, versículo 25, fala assim, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele e foi-se e lançou-se aos seus pés. Essa passagem está em Marcos, está em Lucas. Será que ela ouviu falar do endemoniado de Gadareno? Se o problema da sua filha é demônio, e eu ouvi falar de Jesus de Nazaré, que ele expulsou 2.000 demônios de um homem, um pai de família que estava lá em Gadara, que ele se feria, que ninguém podia amansar,
e que com grilhões e cadeias, com correntes, não conseguiam prender esse homem. Se Jesus curou aquele homem, pode curar sua filha, leva ela. Interessante que ela nem levou, ela foi encontrar-se com Jesus. Sabe por quê? Porque para Jesus curar e libertar não existe distância. Você pode orar aqui e o demônio bater em retirada lá. Você pode clamar aqui e Deus dá a resposta lá no seu lar. Porque a fé não tem distância. Se creres, verás a glória do Senhor. Creia nesse Deus de misericórdia. Mas o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicções das coisas que não se veem. Fé é acreditar em Deus. Fé é confiar nesse Deus que tudo pode. Você não pode, eu não posso, mas nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Fé é você acreditar ainda que você não veja a esperança. Fé é você acreditar que Deus vai mudar a situação, ainda que as pessoas já falaram, larga disso, deixa isso, não insista nisso, mas você continua perseverando porque você tem um amor de mãe. Vocês estão me entendendo ou não? A fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você já sabe o que é fé e como obter essa fé. A fé é você ouvindo. Ela ouviu falar que Jesus fazia essas maravilhas, e você já ouve que Jesus continua libertando, que Jesus continua transformando, que Jesus continua sarando, que Jesus, quando entra numa causa, ele entra para vencer. Ele nunca, jamais perdeu uma causa. Será que vai ser a sua? Creia, minha irmã. Creia, meu irmão. Amém? Então já vimos o que é fé, como obtemos a fé. Amém? A fé dessa mulher é provada. O versículo 23 do capítulo 15 de Mateus está aí, ó. Mas ele não lhe deu resposta, não lhe respondeu palavra. Irmãos, é difícil, hein? Mas Jesus ficou calado. É difícil até da gente imaginar, nós que conhecemos algumas histórias de Jesus, alguns aqui já leram a Bíblia toda. É difícil ver Jesus quieto, Jesus não respondendo palavra. Não saiu da boca de Jesus uma palavra de esperança, não saiu da boca de Jesus uma palavra de ânimo, uma palavra de orientação para essa mulher. Ele ficou calado. Aí o que está dizendo o versículo? Os únicos que se incomodaram foram os discípulos. Ó, despede ela, que vem atrás de nós falando, gritando. Os discípulos queriam se livrar do incômodo. Os discípulos queriam se livrar da perturbação, daquela moléstia. Será que somos como Jesus ou somos como os discípulos quando vem alguém pedir ajuda a nós? Será que a gente tem compaixão para ajudar ou a gente quer resolver logo, vai, porque está me importunando, é a hora, essa coisa toda? Jesus não vê a hora. Jesus está ali sem dar palavra, mas você pode notar uma coisa: Jesus não fala nada, mas Jesus está presente. Quando Jesus está presente, algo novo sempre acontece. Quando Jesus está presente, a esperança não morreu. Quando Jesus está presente, a oportunidade está à porta. Quando Jesus está presente, nem tudo está perdido. Amém? Oh, aleluia. Mas eu tenho uma pergunta para você. O que você faz quando Deus não responde a sua oração? O que você faz, minha irmã? O que você faz, meu irmão? Quando você ora, clama e Jesus está aí, ó, em silêncio, não te responde, e você não vê nenhuma nuvem lá no fim do horizonte, você não vê esperança. O que você faz? Sigamos o exemplo dessa mulher. Essa mulher não murmurou. Essa mulher não virou as costas para Jesus. Essa mulher não deu uma resposta grosseira para Jesus. Essa mulher não abandonou a causa.
Essa mulher não deu as costas para a igreja, ela não abandonou sua posição, ela continuou firme no propósito que ela tinha de trazer a cura, a restauração, a libertação para a sua filha, porque Cristo estava testando a fé e a determinação dessa mulher. E preste atenção, que ela foi aprovada com louvor. Será que somos aprovados com louvor quando o Senhor não responde o que queremos? Ou não contesta o que pedimos? Porque nem sempre a nossa oração, irmãos, é adequada para nós. Às vezes pedimos coisas que parecem aos nossos olhos a serem boas, mas para nós são más. A princípio pode ser uma boa coisa. Eu não sei se vocês viram aquele filme, O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, né? Que ele começou a falar, reclamar de Deus, a murmurar, tanta coisa, e ele foi milagrosamente salvo de um acidente, e teve um encontro com Deus, e estava lá, Deus lá limpando, se disfarçando de faxineiro, e Deus fala o seguinte: então tá bom, já que você, sabe mais que eu, você vai ter aí a oportunidade, eu vou tirar umas férias. Imagine se Deus tirasse férias, como a gente estava, hein? Misericórdia. Mas no filme tudo acontece. Eu falo para minhas meninas, na televisão tudo é possível. Não é isso que eu falo? Na televisão tudo é possível. Agora eu estou falando para minha esposa, que na internet também. Inclusive você ser enganado. Voltamos para cá, para dessa parte da película, do filme, que eu quero que vocês entendam. E deixou ele como Deus. E na primeira oportunidade ele fez uma mini abertura do Mar Vermelho, que ele pegou lá uma sopa, aí ele abriu o Mar Vermelho lá. Então ele já começou a ficar, Aí teve uma hora que ele ouvia as orações, simbolizando as orações das pessoas de toda a terra que Deus ouve. E ele ouvia aquelas vozes. Aí ele tinha um computador das respostas das orações. Ele botou sim, 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 sim. Foi respondendo sim para todo mundo. E sabe o que aconteceu? Foi um caos. Acidentes de trânsito, uma porção de coisa. Porque tem oração, irmão, que tem gente orando para roubar o seu marido. Tem gente orando para que você morra, para ficar com a herança, para ficar com a sua casa. Isso não é uma oração, é oração diabólica. Imagine se Deus escuta essa oração. Escutar ele escuta, mas imagine se ele responde positivamente essa oração. Então Deus, na sua sabedoria, ele sabe o que é bom para você. Na sua sabedoria, ele tem resposta para você. E eu quero te dizer que nem toda oração tem resposta imediata. Lembra-se da oração de Daniel? Demorou 21 dias para vir a resposta, mas a oração saiu a resposta no mesmo dia que ele dobrou o seu joelho, porque chegou o anjo Gabriel falando para ele o seguinte: Daniel, você é muito amado, você é amado, você é querido por Deus. Desde o dia que você colocou o seu coração para orar, a resposta saiu do trono de Deus. Mas o príncipe do rei da Pérsia impediu a resposta chegar. Foi enviado então Miguel, o arcanjo, para combater contra o príncipe do rei da Pérsia. E eu cheguei para te dar a resposta. Então, meu irmão, você não pode parar de orar. Você não pode parar de interceder. Você não pode parar de confiar. Você não pode parar de lutar, porque você ainda não obteve a vitória que Deus está prestes a dar. Amém? A humildade dessa mulher, Porque Jesus responde no verso 24, você que está me acompanhando aí, e ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para o povo de Israel. Ele veio para os seus.
É isso que fala o apóstolo João no capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo judeu recusou o Messias. O povo judeu trocou o Messias por Barrabás. O povo judeu, ele crucificou a Jesus. Mas o capítulo não acaba aí, no versículo 12 fala: mas a todos que o receberam potestade para serem filhos de Deus, a que creem no seu nome. Então eu e você podemos ser filhos de Deus através de Cristo Jesus, crendo nesse nome e entregando a sua vida a Ele. Porque não é da vontade de Deus que você sofra. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas existe uma barreira que se chama pecado. Mas essa barreira foi vencida na morte, na cruz. O nosso Senhor Jesus venceu a morte. O que eu tenho que fazer, pastor? É reconhecer que Jesus é Senhor, que morreu no meu lugar, e aceitar esse Salvador. Mas vai me acompanhando, que essa mulher ouve isso aí. Se fosse um de nós: esse Senhor está muito duro, esse Senhor não é nada daqueles que me falaram que Jesus era amor, me falaram que Jesus é misericórdia, me falaram que Jesus, quando viu aquela mulher surpreendida em adultério, não sabemos se ela era mãe ou não, mas sim, ela era filha de uma mãe. Mas ali naquele momento todos estavam com pedras para apedrejar aquela mulher. E Jesus ali, como advogado daquela mulher, vai escrevendo em terra. Não se sabe o que se escrevia em terra. Alguns teólogos falam que ele estava escrevendo alguns mandamentos que aquelas pessoas estavam, sabe o que? Quebrando, infringindo. Porque uma das ordenanças, quando a pessoa era surpreendida em adultério, era trazer o homem e a mulher que foi surpreendida em adultério para ser apedrejado os dois juntos. E só tinha aquela mulher. E quando Jesus dá a sentença falando: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, desde o maior ao menor foi deixando aquele lugar, porque não existe homem que não peque sobre a terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecemos do Senhor Jesus para nos salvar, para nos livrar do pecado e da condenação eterna. Até que ficou ela e Jesus. E Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor. E Jesus fala: vai e não peques mais. Quer dizer, continue na sua vida agora uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de obediência. Amém? Agora só está essa mulher e Jesus, porque os discípulos, agora ela fura a fila, porque os discípulos estavam falando: despede ela. Jesus tinha falado para os discípulos: eu não fui enviado senão para a casa de Israel. Mas quando ele fala isso, ela ultrapassa os discípulos e agora é só ela e Jesus. E agora ela não tem, sabe o que? Como é que é o nome? Assessores. Ela não tem pistolão, ela está direto com Jesus. Você não precisa de mediadores, você pode ir direto a Jesus. E como que eu chego? Aprenda com essa mulher. O capítulo 25, a parte A. Então chegou ela e adorou. Ela chega com humildade, ela chega adorando. Não existe outro lugar para você ter a resposta, uma resposta exata, uma resposta favorável, a não ser nos pés de Jesus. Porque nos pés de Jesus é o melhor lugar, é um doce lugar, é um lugar privilegiado, é um lugar onde Deus está olhando, é um lugar onde Deus derrama a bênção, é um lugar onde Deus responde a oração, é um lugar onde Deus consola, liberta, transforma, é um lugar onde Deus vai protegendo, vai reformando, vai restaurando, vai curando, vai tirando a ansiedade, vai tirando a depressão, vai tirando a angústia e vai colocando paz, vai colocando amor, vai colocando o seu espírito, vai trazendo o bálsamo de Gileade. Não há lugar mais alto, lugar mais sublime do que sendo os pés do Senhor, ali a sua morada. Adore, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Ela não ficou com raiva, ela não ficou com o coração endurecido quando ele falou: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ela chegou e adorou o Senhor.
com o coração quebrantado, com o coração humilhado. Diz a palavra do Senhor que um coração contrito, humilhado, não vai desprezar o nosso Deus. O Senhor vai te acolher, o Senhor vai te receber, o Senhor vai estar ouvindo a sua queixa, o seu clamor. E ela continua na perseverança dizendo, o verso 25, parte B, dizendo, Senhor, socorre-me. Essa mulher tinha uma perseverança inquebrantável, era imune ao desânimo. Ela poderia ver a distância de Tiro e de Sidom até chegar a Jesus como nada, como um passeio no jardim, porque eu vou encontrar com a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Eu vou na fé porque eu vou trazer a solução para a minha casa. Minha irmã, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, se você veio buscar a solução ao seu problema, se você veio buscar bálsamo para curar a sua família, se você trouxe, sabe o que? Só queixa, só lamúria, coloque aos pés do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Ela não via Jesus como alguém qualquer, ela via a única solução estava em Cristo. Aleluia. Deus muitas das vezes parece que Ele gosta de tardar um pouco a nos responder, para que você prolongue a sua oração, porque Ele quer dar uma resposta eterna às nossas orações. Você se lembra quando chegou a notícia que Lázaro estava enfermo, mas não chegou assim, ó, Lázaro está enfermo. Tem algumas prerrogativas no anúncio daquela pessoa, ó, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus te ama, meu irmão. Ei, Jesus te ama, meu irmão. Ele não desiste de você. Não. Ele te ama e Ele não desiste de você. Mas você não entendia como Jesus ficou calado aqui. Você não entendia porque Jesus ficou parado lá esperando o tempo passar. O interessante é que quando saiu aquela notícia de Betânia, quando chegou a Jesus, Lázaro já estava morto. E quando Jesus chegou a Betânia para responder aquele pedido de socorro, Lázaro já estava 4 dias morto. Aí você pensa assim, poxa, por que Jesus tardou? Por que Jesus demorou? Né? Porque Jesus não queria curar Lázaro, Jesus queria ressuscitar Lázaro, para a glória de Deus ser maior, para que a glória do Senhor fosse maior. Então, meu irmão, não entre em debate com Deus se está demorando, se não está respondendo. Continue adorando, continue confessando que Ele é Deus, continue crendo no poder do Senhor, continue na sua posição. A fé dessa mulher sendo provada, parte 2. Depois que ela chega aos pés de Jesus, se humilha, adora. Olha a resposta do Senhor, no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos aqui, irmão, se refere a esse pequeno animal de estimação, mascota. Agora está a moda aí falar pet, né? Ah, meu pet, eu vou levar meu pet para ali, o pet para cá. Eu vou passear com o meu pet. Vocês entenderam, né? Não é aquele animal carrancudo, cheio de pulga, vira-lata, que se chama vira-lata, que tem por aí, né? Ai, pastor, tem um na minha casa, ele late, só late. Tem uns que nem late. Mas Jesus está falando desse tipo de animal, de mascote, de pet, de estimação, que a gente... Quem tem, eu não tenho, mas quem tem compra ração, cuida bem, ele tem um lar, ele tem um dono, porque a pessoa que não tem dono vive à deriva, vive sofrendo. Você se recorda do filho pródigo? Ele foi lá posto para cuidar de porcos. Os porcos tinham alimento e ele não tinha alimento, porque ele não tinha pai, ele não tinha ninguém.
Honre seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque não adianta nada quando a sua mãe morrer, chegar lá no túmulo, minha mãe, não, tudo lágrimas de crocodilo. Porque tem que honrar a mãe enquanto está viva, abraçar enquanto está viva, dar presente enquanto está viva. Quem está me entendendo, diga amém. Então, essa mulher, ela não tinha direito nenhum, por ser gentia, de pedir a um Messias judeu essa cura, essa libertação. E, além do mais, irmãos, vocês que têm aí mascota, o pet, seja o que for, na hora da comida, a comida é primeiro para os filhos ou para o pet? Para os filhos, né? Aí quando sobra, dá para o pet. Ou o pet às vezes toma do prato que é uma briga, né? É uma luta. Mas eu quero te dizer, o que quer dizer aqui? A verdade é que eu e você não somos dignos de nada. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. Você não pode chegar, eu determino, Deus, faça isso, aquilo. Não faça isso não, gente. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar. Termina o meu sofrimento, termina a minha angústia. Senhor, dá um basta já. Porque, Senhor, com uma palavra sua, a noite se torna em dia. Com uma palavra sua, a lágrima se torna em sorriso. Com uma palavra sua, a morte se torna em vida. Tudo é possível que crê. Aleluia. Não desista, mãe, do seu filho. Ei, mãe, não desista da sua filha. Oh, mulher, não desista do seu matrimônio. Está doendo, mas o Senhor está aí para te dar graça, para suportar essa adversidade. Amém? Não temos direito a nada, é pela graça, pela misericórdia. Amém? Agora tem uma tríplice qualidade dessa mulher: a humildade dela, o domínio próprio e a determinação. Versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, eles se alimentam. Oh, Senhor, o que é determinação? Determinar é decidir com firmeza, com confiança. Ela sabe o que aconteceu? Ela não se conformou com essa resposta do Senhor. Parece que não estava saindo aquela resposta da boca do Senhor. Mas o que acontece? Enquanto ela está caminhando com o Senhor, ela está crescendo em fé. Enquanto ela está caminhando com o Senhor, ela está crescendo no conhecimento do Senhor. Primeiro ela fala: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda que era um título messiânico, mas também era um título político, era um título terrenal. Mas depois ela vai caminhando, pedindo uma solução, pensando que Jesus fora um curandeiro qualquer, uma pessoa terrenal que tem poderes como magia, essas coisas todas. Mas quando ela vai caminhando, primeiro ela corre de pé, mas ela termina de joelho, adorando aquele que vive, aquele que reina. Então é um processo. Que posição você está? Você está de pé afrontando o Senhor, ou você já está de joelho falando: Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. A minha vida está em Ti, o meu problema está em Ti, a minha família está em Ti, eu creio em Ti. Aleluia. Está demorando, mas você está aprendendo. Santo Deus. Jesus recompensa a fé daquela mulher. No verso 28 fala: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus sempre está falando de grande fé para um estrangeiro. Essa mulher não era de Israel, era de Tiro, de Sidom, repito, da terra de Jezabel. Aquele centurião, que ele falou: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga-me
uma palavra, e uma palavra sua curará o meu servo. Essa mulher, ela fala que uma migalha do pão de Deus servia para ela. O pão de Deus traz vida, o pão de Deus traz salvação. Que pão de Deus é esse? Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Seja isso feito para contigo como deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Jesus elogiou a fé daquela mulher, porque em Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Que é isso? Galardoador, quer dizer recompensador. Ele que retribui a sua fé. Se a sua fé é pequena, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, pode mover um monte, pode mover essa montanha, pode mover esse problema, pode mover esse demônio, pode mover essa intriga, porque não é o tamanho da fé, é a qualidade da fé. A fé tem um DNA para vencer, a fé tem um DNA de receber, a fé tem um DNA de Deus. Se você crê em Deus, Ele não vai te desapontar. Essa mulher não desistiu, ainda que Jesus não estava falando nada, ainda que os discípulos estavam querendo se livrar dela, ainda que Jesus falou que não era para ela, mas ela continuou crendo naquele Deus que tudo pode. Oh Senhor, que lição tiramos disso? Que eu e você devemos acreditar que Deus vai transformar essa adversidade, esse problema, em uma grande bênção para a glória dele. Temos mais algumas lições para tirar dessa mulher. Em primeiro lugar, que ela tinha amor. Aprendemos, não? Aprendemos ou recapacitamos, recordamos ontem. O amor tudo sofre. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais deixa de ser. Mas é o verdadeiro amor. Ela poderia ser uma pagã vindo daquela região, mas ela tinha um coração que amava aquela filha. Ela passou por humilhação porque amava aquela filha. Ela andou aquela distância porque amava aquela filha. Ela suportou aquela afronta porque amava aquela filha. Ela suportou o silêncio porque amava aquela filha. Quanto vale a pessoa que você ama? Quanto vale a pessoa que você ama? Será que vale as suas lágrimas? Será que vale o seu sofrimento? Será que vale essa afronta? Será que vale você clamar, chorar dia e noite por essa situação? Por essa casa, por essa mãe? Porque tem filhos que têm que interceder pelas mães. Tem filhos que têm que interceder pelos pais, porque não estão na mesma situação. Que você está privilegiado hoje aí. Mas tem mães que têm que orar pelos seus filhos. E não tem uma frase conhecida? Mães de joelhos, filhos de pé. Amém. O problema é que tem consagração, poucas mães vêm à consagração. Tem campanha de jejum e oração, poucas mães vêm ao jejum e oração. Tem culto de doutrina, poucas mães vêm ao culto de doutrina. Sem oração, essa mulher, oração é interceder, é pedir, é clamar. Ela clamou, ela caminhou, ela se prostrou. Irmãos, tem hora que você tem que se humilhar. Humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, para que no seu tempo oportuno Ele vos exaltará. Isso é Bíblia, gente. Foi o amor dela que impeliu ela a fazer isso. Foi a fé dela que fez ela fazer isso. Esta mulher veio até Cristo com esse amor corajoso e audaz. Se existe uma coisa que move o mundo, é o amor. O amor
tirou Jesus lá do seu trono e veio trazer à terra. Porque Deus amou você de tal maneira que ha dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque aqueles que estão na luz praticam as obras de justiça. Deus não condena ninguém. Nós é que nos condenamos a nós mesmos quando recusamos o amor de Deus. E sabe de uma coisa? As mães que oram, as mães que amam de verdade seus filhos, têm uma partícula do amor de Deus, porque é um amor sacrificial. Amém? Vamos orar? Porque a determinação, a perseverança, a humildade e a fé dessa mulher são pontos fundamentais para todo aquele que quer ter uma vida transformada e a família salva. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mãe, eu não sei como está a sua família, mas Deus sabe. Mãe, eu não sei como está seu filho, a sua filha, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. E Ele não só sabe, como Ele tem poder para mudar a história. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Coloque a mão no seu coração, porque é aí que mora a sua família. Pai Santo, Pai bendito e eterno, Deus poderoso, Senhor, eu não sei se é cura, eu não sei se é libertação, eu não sei se é restauração, mas eu sei que tudo podes. E o Senhor falou: ao que crê, tudo é possível ao que crê. Entra com provisão nessa família, dessa mãe que chora, dessa mãe que está com o coração deslacerado, dessa mãe que está com lágrimas nesse momento, dessa mãe que não tem mais poder para aconselhar, que o filho não escuta, a filha não escuta. Mas Senhor, diz a tua palavra que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Entra com provisão de libertação, entra com provisão de salvação. Dá essa salvação, esta cura de presente para essa mãe no dia das mães, Senhor. Oh Deus, entra com provisão aí, Senhor. Restaura esse matrimônio, Pai. Restaura essa família, Senhor. Quantas das vezes essa mãe sai da igreja contente, feliz, alegre, adorando, festejando, e abre a porta da casa e tem uma tristeza, tem um desaforo, tem uma palavra pesada que corta o coração, e a mãe vai perdendo a razão, a paz, a alegria, o gozo. Mas renova esse gozo, renova essa vida, renova essa família. Entra com provisão de paz, de gozo, de a bênção do Senhor. Assim como essa mulher, Senhor, recebeu a restauração, que essa mãe, essa família venha receber a restauração também. Oh Deus de milagre.